Sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você vai ouvir aqui sempre temas ligados à defesa, conflitos bélicos, geopolítica e estratégia. Daqui da Praia Vermelha, seguimos observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. A invasão da Ucrânia pelas Forças Armadas Russas no dia 24 de fevereiro de 2022 é a maior operação militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito já se desenvolve por mais de 500 dias. Milhares de civis e militares já perderam suas vidas e não se vê a curto prazo a paz entre Rússia e Ucrânia. O Observatório Militar da Praia Vermelha, logo após a invasão russa, criou um grupo de estudo com o objetivo de monitorar e analisar os principais acontecimentos desse conflito. A Ucrânia faz fronteira com os seguintes países: Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldávia, além de ser banhada ao sul pelo Mar Negro. Esta região já foi palco de vários conflitos ao longo do tempo, sendo uma jovem nação em formação. Por isso, o Observatório Militar da Praia Vermelha possui grande interesse no acompanhamento da crise atual e em seus desdobramentos, estendendo seus reflexos e consequências para o Brasil e o mundo, buscando entender todos os atores envolvidos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje é a primeira edição do nosso Panorama, podcast que veio para ser a nossa ferramenta de comunicação da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército junto à sociedade. A primeira edição do Panorama vai falar sobre o momento atual da guerra Rússia-Ucrânia. E a nossa conversa de hoje será com o Coronel Morgado e o professor Sandro, ambos integrantes da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e vamos começar logo o nosso bate-papo, lançando para nossos dois convidados a nossa primeira pergunta. Estamos na iminência de completar 2 anos de conflito, que vai acontecer no próximo dia 24 de fevereiro do corrente ano. Como está a fase atual da guerra Rússia-Ucrânia, Morgado? Bem, quando a gente analisa o conflito Rússia-Ucrânia, a gente tem que analisar por níveis, né? Eu vou bater aqui primeiramente o nível operacional e tático e depois o Sandro pega o nível político-estratégico, né? Vamos começar assim que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente pegar no nível operacional e tático, nós estamos passando agora numa fase de reajustes, né? Porque nós tivemos uma contraofensiva ucraniana que não foi bem sucedida e agora nós estamos numa fase de estabilização da frente, aonde todos os dois oponentes estão se reajustando para verificar quais serão as próximas medidas tomadas, né? Tendo em vista, inclusive, que nós estamos enfrentando agora lá o inferno, né? O inverno europeu, que isso é um fator primordial para o planejamento das operações, né? Ele vai dificultar muito as operações agora nesse período, né? Historicamente, a gente já conhece aquela região nesse período, e sabemos que o inverno europeu, principalmente ali na região da Ucrânia, ele é um fator que dificulta muito o planejamento das operações. Então, isso aí está fazendo com que agora, no nível operacional, principalmente, né, há um arrefecimento das operações, né, inclusive pelo término da contraofensiva ucraniana, um reajuste, um recompletamento aí que está sendo necessário feito, e da mesma forma da Rússia, né? A Rússia também está verificando aí o que ela vai fazer, quais serão os próximos passos, né? Aí eu passo aí para o Sandro para ele dar uma analisada aí no nível político-estratégico, que eu acho que ele está mais agitado do que no nível operacional e tático. Sem dúvida. É, eu saúdo aqui toda a nossa audiência, e realmente o conflito nesse momento passa por uma grande fase de ajuste, como foi destacado pelo Morgado, e é importante que a gente tenha em mente que esses ajustes foram ditados muito pela questão política do conflito. Então, com o fracasso da ofensiva ucraniana, iniciada em 4 de junho de 23, e ela tendo fracassado nos seus objetivos de tentar cortar a ocupação russa em duas metades, em uma divisão para dificultar a presença russa em território ucraniano, você tem aí também uma série de questões que foram colocadas que a gente pode até tratar um pouco mais à frente, mas uma grande esperança
uma grande esperança dos países ocidentais que apoiam a Ucrânia no sentido de que essa ofensiva desse certo e encurtasse a guerra. O fato de que foi um pouco ignorado no Ocidente uma velha questão apontada por um prussiano morto, chamado Karl von Clausewitz, de que na guerra o inimigo se adapta, e os russos se adaptaram e aprenderam com seus fracassos de 2022, especialmente a contraofensiva ucraniana, que retomou boa parte do norte da Ucrânia. E essa adaptação russa promoveu não só uma sólida linha defensiva, que foi capaz de deter o avanço ucraniano, como foi capaz de colocar a Ucrânia em uma situação de cheque no nível político estratégico. Cheque no sentido de que as entregas de material militar ocidental não foram suficientes para que a Ucrânia conseguisse um sucesso operacional no campo de batalha. Então, isso começou a alimentar, nos países ocidentais, um questionamento se ainda vale apoiar a Ucrânia, se ainda vale gastar dinheiro com a Ucrânia, e o fato de que os russos têm empreendido uma larga campanha aérea estratégica contra a infraestrutura da Ucrânia, e é interessante perceber que durante o verão os russos miram muito a capacidade militar ucraniana. Quando vai chegando o inverno, eles miram a infraestrutura crítica. E temos que lembrar que do inverno de 22 para 23, 30% da infraestrutura energética da Ucrânia permaneceu. Então, não é mais uma capacidade de 100%, é uma capacidade de 30%. E agora essa campanha está se voltando novamente contra essa área energética e contra a infraestrutura de água, a infraestrutura hídrica. Então, isso coloca a Ucrânia numa situação muito difícil. Fora isso, a gente tem outros fatores aqui que têm que ser explorados também. A falha no pacote de ajuda da União Europeia, de 50 bilhões de euros, que foi bloqueado pela Hungria, e o cenário da política interna americana, que fica cada vez mais difícil de indicar um possível pacote de ajuda à Ucrânia. Vale lembrar que o Congresso americano está discutindo, desde setembro do ano passado, um pacote de ajuda para a Ucrânia, e esse pacote não sai. Sandro, já que você tocou nesse ponto aí da política norte-americana, eu tenho certeza que deve estar se referindo às eleições do corrente ano, que vão influenciar decisivamente no apoio a ser prestado ou não para a Ucrânia. Nós temos visto, logo após a eclosão da guerra, um pouco depois, a eclosão de outro conflito mundial de vulto, agora entre um agente estatal e um grupo não estatal, que é o conflito entre Israel e Hamas. E, com certeza, esse conflito influenciou decisivamente no que acontece na guerra da Rússia e da Ucrânia. Morgado, como é que você vê essa influência? Acho que o Sandro pode colaborar com a gente também. Até que ponto o conflito Israel-Hamas retardou o andamento da guerra Rússia-Ucrânia? Ou eu estou errado, ele não retardou, ele está se mantendo do jeito que está? Como é que a gente pode analisar essa influência do conflito de Israel contra o Hamas sobre a guerra Rússia-Ucrânia? Ele influencia, com certeza, né? Principalmente quando você pega os atores envolvidos, né? E um deles, o principal, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje ele tem duas frentes ali para, digamos assim, que ele tem que se preocupar, né? E não só os Estados Unidos, você tem a própria Rússia tem interesse ali no conflito. Então, o conflito Israel e Hamas é um fator, sim, de influência muito grande no conflito Rússia e Ucrânia, né? E ele desvia atenção, não só atenção, mas desvia recurso, ele desvia material, ele desvia pessoal, né? Então ele é um conflito, o que me parece, o Sandro pode até analisar, o conflito Israel-Hamas, ele é mais preocupante para o mundo do que o conflito Rússia-Ucrânia, porque ele envolve mais agentes, mais fatores complexos a nível mundial, né? E com certeza ele influenciou. Vamos ver o que o Sandro fala sobre isso aí também. Eu diria que retardar o conflito dependeria do ponto de vista. Se você é um ucraniano, sem dúvida retardou. Mas se você é um russo, você está agradecendo aos céus. Com certeza. Porque pacotes de ajuda militar americana que estavam pré-prontos, né, já separados e prontos para ser enviados à Ucrânia,
mas dependiam de autorização do Congresso americano, foram imediatamente redirecionados para Israel. Para que se tenha uma ideia, nos primeiros dias do conflito, em 48 horas, os americanos conseguiram entregar por via aérea 21 toneladas de munição para Israel. E Israel é um ponto extremamente sensível da política externa americana. Entretanto, quando a gente olha as consequências globais do conflito Rússia e Ucrânia, a gente vê uma situação piorada da segurança europeia, mas que tem consequências muito diretas para a Europa e não tanto para o mundo. Você tem uma questão quanto ao abastecimento global de grãos, porque tanto Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtoras de grãos. A Ucrânia hoje está com uma produção comprometida, inclusive porque muito do combate se dá em área produtiva, em área que era produtora de grãos, e a Rússia por estar sancionada. Então, nem todos os países podem comprar da Rússia. Mas, no caso, Israel e Hamas é mais perigoso para o mundo, porque é um conflito que está se espraiando. É só a gente ver a crise no Mar Vermelho, com os ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen contra o tráfego global de mercadorias e as tensões com o Irã, os ataques que têm sido feitos por milícias ligadas ao Irã em diversos países do Oriente Médio contra alvos americanos. Então, é um conflito que tem um derramamento muito maior do que a questão russo-ucraniana. E a influência direta desse conflito se dá porque isso capturou a atenção dos políticos americanos e do Congresso americano, que ditem a última palavra em assuntos de defesa americana e cooperação militar. Então, basta ver que o Congresso americano, apesar de estar travado em impasses em diversas áreas da política americana, ele foi capaz de aprovar sucessivos pacotes de ajuda a Israel de maneira bipartidária, com votações praticamente unânimes. Então, isso influencia, sim, na questão ucraniana, porque esse armamento não chega. A Casa Branca informou ao Congresso que desde o dia 26 de dezembro não há mais nenhuma ajuda americana chegando à Ucrânia, toda a ajuda se esgotou, e isso tem, inclusive, influenciado mesmo no nível tático operacional. Para que se tenha uma ideia, durante a ofensiva ucraniana, os ucranianos, Alexandre, eles disparavam 8.000 granadas dia de artilharia contra os russos. Eu estava lendo material a respeito da guerra, uma reportagem do New York Times, e agora o gasto de munição é de 2.000 granadas por semana, o que demonstra a redução dramática dos estoques de munição e de equipamento militar ucranianos, e sem a ajuda americana, ela acaba deixando de puxar uma ajuda europeia, que acaba sendo um instrumento de ajuda americana também, ela é um instrumento de pressão sobre a Europa. Eu estou dando, vocês também têm que dar material para a Ucrânia. E ao perguntar sobre a influência de um conflito no outro, vocês levantaram uma outra questão bastante importante. A gente viu no início um questionamento muito grande da imprensa, da mídia mundial, sobre a logística, principalmente russa. A gente viu tanques paralisados por falta de combustível, a gente viu soldados inertes por falta de munição, fotos de comboios gigantescos em deslocamento parados, que o combustível não chegava. E agora, nessa análise que vocês fizeram, vocês voltaram a tocar no tema logístico, usando o aporte financeiro que foi dado à Ucrânia, usando as munições, a quantidade de tiros que você citou, Sandro, que diminuiu drasticamente. Então, eu posso concluir que hoje a logística está sendo um fator de definição de combate. Como é que está a logística atualmente nesse conflito? Há algum fator que esteja retardando o progresso de tropas, o envio de munições, a própria contraofensiva ucraniana parece que deu uma retardada? É a logística, né, um componente de poder de combate influenciando decisivamente nessa guerra. Eu queria que vocês abordassem um pouco isso. Morgado, como é que está o trabalho logístico, como é que está esse poder de combate no conflito? Essa questão logística, o mundo dá voltas, né? Então, a gente não está aprendendo nada de novo, nós estamos se lembrando de coisas que a gente já tinha esquecido. O grande ensinamento da guerra Rússia-Ucrânia é a logística, principalmente a logística estratégica, que ela influencia muito a logística operacional e tática. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma fase no mundo, né, de conflitos de baixa intensidade. Tinham alguns teóricos aí que falavam que o conflito de alta intensidade tinha acabado, que não existiria mais. E a guerra Rússia-Ucrânia aí não mostrou uma coisa totalmente diferente, né? A geopolítica mundial hoje não está mostrando uma tendência totalmente diferente. E quando você tinha um conflito de baixa intensidade,
Nós mudamos muitos conceitos de logística estratégica. Começou-se a usar muito o tal do just in time, né? Que serve muito para a logística de um conflito de baixa intensidade, onde você tem consumos baixos, de calibre de munição baixa, pouca coisa. E agora nós estamos tendo aí problemas que a gente teve no passado, jogamos fora conceitos que estávamos acostumados a trabalhar, a planejar, e estão vendo agora que está na hora de a gente repensar se está na hora de voltar com esses conceitos. E um ensaio que nós tivemos com relação a isso, eu posso falar que foi a pandemia. Se a gente parar para pensar, itens de fácil confecção como máscara, os americanos, que têm o maior parque industrial no mundo, teve que importar máscara da China, por causa dessa questão aí logística, né? Então, acho que a gente tem que repensar em reativar conceitos de logística estratégica que, por consequência, vai influenciar a logística operacional e tática que a gente tinha esquecido anteriormente. Não sei se o Sandro tem alguma ideia nova sobre isso aí. Há uma frase famosa de um general americano famoso, Omar Bradley, que falava o seguinte: amadores estudam táticas, profissionais estudam logística. A logística russa no início do conflito, sem dúvida, especialmente no eixo norte, no ataque em direção à capital ucraniana, Kiev, ou Kiev, como preferirem, realmente foi uma logística muito atabalhoada, muito complicada, até pela natureza da operação. Eles não acreditavam que estavam fazendo uma invasão. Eles acreditavam que estavam fazendo uma operação de demonstração de força. Essa demonstração de força seria suficiente para fazer o governo ucraniano cair, e com isso faltou o transporte de toda a classe de materiais necessários a sustentar uma ação militar. Mas depois disso, os russos conseguiram se adaptar e eles lançaram mão de uma coisa que é muito comum em sua própria logística, que é a logística por ferrovia. Eles têm um grande número de tropas ferroviárias, são mais de 40 batalhões, e eles começaram a lançar mão desses batalhões, lançando linhas de ferro sobre o território ocupado da Ucrânia para fazer a logística chegar bem próximo às tropas. Então, hoje, você percebe que a Rússia consegue manter uma taxa de disparos de 10 mil granadas de artilharia a dia. Isso só é possível manter por uma tropa que está bem suprida. Embora a gente tenha uma série de notícias dizendo isso, a gente acaba vendo que a realidade dos fatos ela acabou se provando diferente das mensagens que apareciam na imprensa ocidental. Então, a gente cansou de ver matérias, especialmente ali no início do conflito, em março, né? A Rússia vai ficar sem mísseis em 5 dias, vai ficar sem dinheiro em 10 dias, e a gente vê que não. Inclusive, até a projeção deste ano do FMI para a economia da Rússia é de um crescimento de 2,8%. Um país que é o mais sancionado do mundo a ter um crescimento de 2,8% é admirável. É admirável. Eu não estou dizendo que eu admiro isso, eu estou dizendo que é impressionante que, a despeito de toda a restrição econômica global, a maior parte do setor bancário russo foi expulso do SWIFT. Então, o governo russo soube, no campo estratégico, preparar uma economia para a guerra, fazer uma produção de guerra, no qual eles conseguem produzir mais de 200 carros de combate por mês. Então, eles estão começando a conseguir repor as perdas. Para que o ouvinte tenha uma ideia, 200 carros de combate é um pouco menos do que o Ocidente entregou, todo o Ocidente entregou para a Ucrânia para a contraofensiva, que foram 220 carros de combate de variados tipos. O grosso era um Leopard 1, mas foram entregues Abrams, foram entregues Challenger britânicos, e outros tipos de viatura blindada, como o AMX-10 francês. Então, essa economia russa foi capaz de prover uma logística. E agora o drama ucraniano é que a Ucrânia não possui mais uma indústria militar, então ela é dependente do Ocidente. Sem o apoio ocidental, a logística ucraniana vai ficar numa situação muito difícil e, de certa maneira, difícil já está, porque ela recebeu muito material militar de variados países. Então, é um pesadelo logístico fazer a manutenção desse material. Nós já falamos de geopolítica, nós já falamos de logística, nós comentamos influência americana, diversos fatores. Eu vou mudar um pouco o rumo da nossa conversa agora. Nós assistimos na década de 90, ao vivo, em casa,
os conflitos entre Estados Unidos e o Iraque e o Afeganistão logo em seguida, nós pudemos observar ao vivo o que estava acontecendo. Hoje em dia isso evoluiu. Além de nós observarmos ao vivo o que está acontecendo, nós temos as redes sociais em que nós vemos diariamente sendo usadas em todos os conflitos recentes, e a guerra Rússia-Ucrânia não se faz diferente. Então, a guerra informacional ela está bastante intensa. A narrativa de um lado sempre rebatendo a narrativa de outro e vice-versa. Isso gera uma confusão muito grande para nós, até que estamos observando, tentando mostrar uma credibilidade de fontes, se realmente aquele fato aconteceu ou não. E o tema da nossa conversa agora é esse, a guerra informacional. Como é que a gente pode ver a influência da guerra informacional no conflito Rússia-Ucrânia, Morgado? É o que a gente, novamente voltando aos níveis de combate, né? A guerra que a gente vê sendo travada é a guerra no nível operacional e tático. Essa é que chega a imagem para a gente, mas ela é travada também no nível político-estratégico, né? E eu falo ainda mais que ela é principalmente travada no nível político-estratégico, porque a guerra ela se ganha no nível político-estratégico, né? E você tem uma manobra informacional, uma guerra informacional que dá o suporte à manobra física, que é essa que a gente vê acontecer. Então, os meios hoje de comunicação, né, de disseminação de informações, potencializaram em muito a questão informacional do conflito, né? E essa guerra informacional, e não é de hoje, a gente sabe que não é de hoje, a gente já estudava isso há muitos anos, né? Mas tendo em vista aí o avanço tecnológico, o principal objetivo da guerra informacional é você ganhar a liberdade de ação para a manobra física, né? Então, ela dá esse suporte de você planejar uma guerra informacional, você travar uma guerra informacional que é extremamente complexa e complicada, né? De tal forma que a manobra física alcance seus objetivos, né? E o que a gente vê na guerra Rússia-Ucrânia é algo escolar, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente só está analisando a coleta de informações só de um lado, só do Ocidente. E a gente esquece que a guerra informacional, né? Ela tem vários lados, ela tem vários grupos. Num grupo tal, está falando uma coisa, numa mídia X está falando outra coisa, numa mídia Z está falando outra coisa. Então, a guerra informacional é tão complexa que você tem que se ligar com tudo isso. O ambiente operacional hoje, né, que é composto pelas três dimensões, a física, a humana e a informacional, né, a informacional ela permeia isso. Como a gente fala isso? Você utiliza a dimensão informacional para influenciar a dimensão humana para que ela atue na dimensão física. E aí vai a complexidade da guerra informacional. E nós estamos vendo um combate, uma guerra informacional muito complexa, né, Sandro? O que tu acha aí nessa guerra Rússia-Ucrânia? A gente pode dizer que o campo informacional está lidando com aquelas munições que não são munições cinéticas, são munições da mente. E ambos os lados tentam criar uma onda favorável a si, se valendo de redes sociais, se valendo de posts, se valendo de vídeos, se valendo de deepfakes, vídeos falsos e por aí vai. O grande risco talvez seja, e eu vejo que esse risco talvez seja maior do lado ucraniano do que do lado russo, é de começar a guiar a lógica da guerra pela lógica dos likes em redes sociais. Então, por exemplo, os ucranianos têm feito uma grande campanha contra a Marinha Russa no Mar Negro. É uma campanha interessante, mas na principal dimensão da guerra, que é terrestre, ela não tem efeito praticamente nenhum, porque o apoio logístico russo vem pelas fronteiras, não vem por via naval. Então, às vezes, a destruição de uma beloonave russa serve como uma forma de Kiev mostrar que tem conseguido infligir danos à Rússia. Mas, no âmbito estratégico, quantas brigadas russas foram destroçadas ou destruídas com o resultado deste movimento? Praticamente nenhuma. Então, há uma questão que
E a outra coisa também que é muito perigosa para nós que acompanhamos o conflito, que é sempre evitar cair no lado das torcidas, porque há uma torcida pró-russa, mantida por canais pró-russos e figuras pró-Rússia, e há uma torcida pró-Ucrânia, que é assumida por pessoas, é replicada por pessoas no Ocidente em relação ao conflito. Então fica muito difícil de acompanhar, porque muitas vezes uma notícia é muito espetacularizada, cria-se uma notícia falsa, informa-se que abateram-se aviões russos ou aviões ucranianos, e quando a gente vai apurar, não foi bem assim. Não houve nem, às vezes, nem houve o abate. Às vezes, nem houve voo daquela determinada aeronave naquele dia. É um exemplo que a gente pode colocar. É outro. Durante a contraofensiva ucraniana, eu até posso dizer que a torcida para a Ucrânia foi extremamente negativa para a Ucrânia, porque no afã de demonstrar progresso, essas contas, pessoas, perfis, muitas vezes acabavam revelando movimentos de tropa ucranianos que deveriam ter sido encobertos por razão de segurança e acabaram ajudando aos russos a responder a qualquer penetração em sua linha defensiva. Então, esse é só um exemplo de como a guerra informacional pode ser bem utilizada, mas também como ela pode ser muito mal utilizada e lhe prejudicar. E é uma coisa que talvez não se tenha a completa dimensão ainda no Ocidente de como isso pode ser feito. Agora a gente tem visto um grande esforço russo de demonstrar aquilo que seria chamado de a, a impossibilidade da guerra. O que eu quero dizer com isso? Por que continuar lutando pela Ucrânia? Nosso interesse, há um discurso, principalmente em contas pró-russa, agora muito interessante, aparecendo nesse momento que a gente está vendo, nesse início de 2024, no sentido de dizer o assunto entre nós e a Ucrânia é um assunto familiar, a OTAN nunca tinha que ter se metido, a gente nunca atacou a OTAN, por que a gente vai atacar agora? Então, é um discurso interessante, porque esse discurso tem sido capturado especialmente por figuras ligadas à direita na Europa e ao Partido Republicano dos Estados Unidos. E aí eles estão dizendo, os russos estão querendo resolver a questão na Ucrânia. Então, a gente podia pensar na paz, podia negociar. Obviamente que os ucranianos são os menos interessados em que esse discurso ganhe força. Mas é um exemplo de como essa guerra informacional pode moldar a percepção a respeito da guerra. O nosso papo está muito bom, a gente está conversando, já abordando diversos temas, acho que de grande importância do conflito, mas nós precisamos ir caminhando para o nosso final. E aí vamos para aquela pergunta mágica que ninguém gosta de responder. É aquela que desafia o comentarista, que desafia o analista de conjuntura a tentar prever o futuro. E a pergunta final é essa: o que vai acontecer daqui para frente? O que podemos esperar desse conflito Rússia-Ucrânia? Alguns contendores estão próximos de alcançar o seu objetivo? Se sim, qual? Essa guerra vai se desenrolar por muito mais tempo? Como se visualiza o futuro desse conflito? Eu sei que é uma pergunta extremamente difícil, que exige uma resposta que será dada, eu tenho certeza, em cima da análise dos senhores e não de futurologia. Então, essa é a nossa última pergunta para a gente fechar nossa primeira edição do Panorama. E eu acho que eu vou começar mais uma vez com o Morgado, para ele ficar numa situação um pouco mais complicada, né? Que é o primeiro a falar, depois, se ele falar besteira, o Sandro vai, completa, corrige, não sei. Então, Morgado, como é que esse conflito vai continuar, Morgado? Coincidências, né, acontecem na vida. Eu estava conversando isso com o Sandro, acho que há 2 dias atrás, né? Por que eu estou falando isso? Novamente, vamos analisar o conflito por níveis. Então, em cada nível tem os seus objetivos. Você tem os objetivos políticos, os objetivos estratégicos, os objetivos militares, né? E fazendo uma análise desde o início do conflito para agora, a gente vê que quando a gente divide o conflito por fases, principalmente analisando o lado russo, vou pegar aqui. O russo ele tem uma primeira fase de uma ofensiva, depois ele faz um retraimento lá de Kiev, ou Kiev, como o Sandro falou. Depois tem uma estabilização, aí você começa a ter contra-ofensiva ucraniana e estabilização da frente. Contra-ofensiva ucraniana e estabilização da frente. Nós tivemos agora uma contra-ofensiva ucraniana e estamos agora numa fase de estabilização de frente, principalmente no nível operacional. E eu falei com o Sandro, uns 2 dias atrás, falei, Sandro, será que não é possível a gente
começar a pensar, não é bater o martelo, mas começar a pensar que, como a Rússia só fez uma ofensiva, digamos, no nível operacional, não estamos falando nível tático, nível operacional, uma grande ofensiva. Será que a Rússia já não alcançou seus objetivos militares? Ele já não começa a nos dar uma pista que os objetivos militares russos já podem ter sido alcançados, não os objetivos políticos que foram estabelecidos, segundo o... E aí a gente tem que entender, né, o que é desnazificar a Ucrânia, né? Como ele falou. Será que o desnazificar a Ucrânia significa trocar o governo ucraniano? E aí a gente começa a fazer essas relações. Então, é possível, não posso afirmar, mas digamos aí, como eu sou flamenguista, há um cheirinho de que os objetivos militares russos podem ter sido alcançados, não os objetivos políticos. Do lado ucraniano, né, como o Sandro falou, né, o centro de gravidade ucraniano é o apoio ocidental à Ucrânia, né? E esse apoio ocidental já começa a ser contestado pela duração do combate, pelo novo conflito Israel-Hamas que está desviando. Então, isso está tirando, afastando a Ucrânia de ter meios de alcançar os seus objetivos, né? E o que esperar daqui para frente, né? Eu acho que o conflito Israel-Hamas é um fator que vai influenciar muito nessa questão do conflito Rússia-Ucrânia. Ele pode ajudar digamos assim, a encurtar o conflito Rússia-Ucrânia, se o conflito Israel-Hamas escalonar, né? Não sei o que o Sandro acha aí. Sandro, você concorda com essa previsão do Morgado? Pode discordar, viu? Não tem problema nenhum, não. A gente está aqui para discutir, debater ideias, tentar entender o que está acontecendo. Analisar a guerra é sempre contingente, né? A gente sempre depende das contingências que podem acontecer. Eu diria que talvez possa ser isso. Eu diria que o derramamento do conflito no Oriente Médio, especialmente com a questão dos Houthis, pode sim colocar a Ucrânia numa situação ainda pior do que parece. O que eu quero dizer com isso? Como o Morgado bem identificou, a Ucrânia só vai se manter na guerra com apoio ocidental. Ela não tem condições de se manter na guerra sozinha. Não tem. Ela não produz material militar. O que a gente tem visto de produção na Ucrânia é a adaptação de drones comerciais, vendidos em todo o mundo, até mesmo drones chineses, para continuarem a campanha. Entretanto, os russos se adaptaram ao conflito, começaram a voltar à sua produção. O gasto russo, nesse momento, é o maior gasto. O gasto russo em defesa por ano, para este ano, é o maior gasto da Federação Russa desde a queda da União Soviética. Então, isso já demonstra que os russos estão considerando isso, mas os russos estão olhando pelo conflito pela ótica que o Talibã olhou para o conflito no Afeganistão. A OTAN pode ter todos os relógios, mas nós temos o tempo. Então, a OTAN não está na Ucrânia. E talvez nem esteja na Ucrânia. E uma solução que leve a Ucrânia à OTAN necessariamente vai passar por uma negociação com a Rússia. E talvez esse seja o desejo russo, inclusive ao iniciar esse conflito, resolver a última fronteira da Europa na qual ela ainda não tinha uma condição de segurança que fazia a se sentir segura. Nos países bálticos, eles são membros da OTAN. Então, resolvido. Finlândia, resolvido. E o Cáucaso, a Rússia interviu de maneira pesada e direta e resolveu a situação. Tanto que você tem os chechenos lutando pelos russos na Ucrânia. Então, eu acho que é um conflito que não termina esse ano de 2024, nem por parte de Rússia, nem por parte de Ucrânia, porque a Ucrânia vai tentar prolongar o conflito ao máximo, até mesmo se com a derrocada do material militar ocidental, ela talvez passe a uma estratégia de guerra irregular, e aí gerar um atrito que force os russos a saírem. E pelo lado russo é esperar para ver o que vai acontecer com o Ocidente em 2024, regenerar suas forças, recuperar capacidades, que é o que ela tem feito ao longo do ano de 2023, recuperar a produção, recuperar material de emprego militar, recuperar as suas unidades desgastadas, e isso ela tem conseguido fazer com grande e até uma certa tranquilidade. Ela conseguiu
quando os ucranianos conseguiram fazer uma brecha na linha defensiva russa, que foi em torno de Robotini, ali por meados de julho, agosto, os russos redirecionaram uma divisão e fecharam a brecha. Então, a Rússia espera como o Ocidente vai responder a 24. Eleição nos Estados Unidos, diversas eleições na Europa. Se a derrocada da ajuda ocidental vai se configurar, porque a gente também pode ter uma mudança nisso, a gente pode ter, de repente, o Ocidente, não, a gente tem que ajudar a Ucrânia a mudar a sua própria ideia e entrar com dinheiro, com material e por aí vai, mas eu acho que os russos estão esperando para ver o que vai acontecer, especialmente a partir dos Estados Unidos, porque aí talvez eles partam para uma grande ação a partir de 2025. Esse ano eu acho que vai ser um ano de adaptação, vai ser mais ou menos como foi entre ali meados de 1915 a meados de 1916 na Primeira Guerra Mundial. Todo mundo se adaptando. É muito bom ouvir essas análises, né? Eu acho que a gente consegue chegar ao final do nosso podcast, deixando os nossos ouvintes com uma clara visão do que nós aqui do Observatório Militar da Proa Vermelha visualizamos sobre o futuro do conflito. Eu gostaria então de agradecer ao professor Sandro, ao coronel Morgado. Espero que nossos ouvintes tenham gostado da nossa conversa. E a nossa primeira edição do Panorama termina aqui. Concluímos o nosso primeiro podcast da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Se você quiser saber mais sobre a guerra da Ucrânia, acesse o link ompv.ecm.eb.mil.br. E nós seguiremos aqui na Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo.